Saudações, pessoas! Eu quero comentar sobre um assunto que pode ser que seja bastante interessante e para que nós possamos analisar como certas coisas influenciam, né, as pessoas, como desenhos, né, filmes, etc., né, pode aí influenciar as pessoas. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter assistido um clássico, né, chamado Peter Pan. O que o Peter Pan, na verdade, ele tem como ideia? O que ele passa? Nós temos crianças que decidiram não crescer. Então, existe um lugar onde as pessoas vivem lá que elas simplesmente não crescem. Nós vamos viver eternamente como crianças ou pré-adolescentes, num mundo que não exige responsabilidades, não exige coragem, não exige assim nenhum dos passos que realmente se faz necessário para que a pessoa se torne uma pessoa adulta, se tornando uma pessoa responsável e abraçando para si, vamos colocar dessa forma, o destino de todo ser humano. Então, esse filme, esse desenho, na verdade, né, é um desenho bem antigo e ele tem como característica principal essa ideia. Né? Existem outras coisas nesse desenho, né, as aventuras, então aquele mundo fantasioso, onde você ali é uma eterna criança que vive certas aventuras, combatendo então uns inimigos, uns piratas atrapalhados, etc, etc. É um desenho que realmente prega isso. Um desejo de não crescer, um desejo de viver num certo comodismo, longe das responsabilidades da vida adulta. E isso realmente tem acontecido. E eu vou mostrar aqui, inclusive vou deixar a matéria no link desse vídeo, sobre uma questão que, vejam só, onde nós estamos chegando. A adolescência agora vai até os 24 anos de idade. E não só até os 19, defendem cientistas, ou seja, aqueles especialistas que sempre dizem, grandes nomes de pessoas que estão ali prontas para determinar a vida das outras pessoas. O que se deve fazer, ou o que se não deve fazer, etc, etc. Então eu vou ler aqui alguns pontos interessantes dessa matéria. Muito bem, aquela fase odiada pela maioria das pessoas, a adolescência, ganhou uma sobrevida de 5 anos. Em vez de terminar aos 19, a idade considerada na maioria dos países, um grupo de cientistas defende que a adolescência se estenda dos 10 até os 24 anos. O fato de jovens estarem optando por estudar por mais períodos de tempo mais longo, não só até a faculdade, assim como a decisão cada vez mais frequente de adiar o casamento e maternidade/paternidade. Esse é o ponto-chave da questão aqui, tá? Então aí tem alguns outros pontos, eu vou deixar a matéria completa para que vocês possam ler. Tá? Para eles, a definição da duração da adolescência seria essencial para assegurar que as leis que dizem respeito a esses jovens continuassem sendo asseguradas. Outros especialistas, no entanto, dizem que postergar o fim da adolescência pode, mais adiante, infantilizar os jovens. O objetivo, obviamente, também é esse. Então, com essa ação, com essa decisão, tá? É uma causa que está sendo defendida ainda, tá? Não é algo que aparentemente já está em vigor, ok? Então é algo assim que muda muita coisa. Primeiro, a questão da cabeça das pessoas, tá? É uma questão que você coloca os jovens e as pessoas cada vez mais longe de amadurecer, de tomar essa responsabilidade da vida adulta. Então isso aqui também faz parte daquele processo de destruir a família antes mesmo dela começar. Como se já não bastasse toda a questão de você colocar medo nos homens de se aproximarem das mulheres, e aquele lance de inverter, as mulheres estão cada vez mais masculinas, então você vai fazendo todo esse jogo, você vai distorcendo todas as coisas, você vai já destruindo a possibilidade de que novas famílias existam. E o casamento, qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento, obviamente, é você casar e reproduzir. Então, o que nós temos hoje, e também com esse favorecimento, né, de alegar que nós temos que ser adolescentes até quanto mais velho, nós podemos ainda continuar sendo adolescentes, aquele papinho, né, seremos eternas crianças. Não, para tudo, para por aí. Né? Uma vez o padre Paulo Ricardo foi questionado, o que você espera dos jovens? Ora, eu espero que eles cresçam. É esse o objetivo. As pessoas precisam amadurecer, precisam adquirir a responsabilidade de levar uma vida adulta adiante, com todas as suas responsabilidades. É isso que vai fazer da pessoa uma pessoa forte. A família é algo que muda as pessoas.
Mas hoje nós temos, por exemplo, coisas que me entristecem muito, como essa imagem do Leninja. Leninja é um site que coloca, ou a fanpage coloca coisas muito engraçadas e tal, mas essa imagem, ela tem um ponto que é bastante preocupante. E é algo que nós vemos hoje e é comum. São pessoas que não querem filhos. As pessoas querem se casar, mas querem curtir a vida. Entendeu? Vamos pegar então o dinheiro, vamos passear. Uma pessoa ela quer casar, mas quer ter uma vida de solteira, de jovem, de adolescente. Não tem coragem de dar os passos necessários para tomar então as responsabilidades de uma vida adulta. Nessa imagem, como nós podemos ver, tem uma família, né, com uma criança mexendo na mesa, uma criança bagunçando, uma criança no colo. Eu não consigo ver uma vida sem filhos. E as pessoas mais jovens conseguem ver uma vida de aventura. Casamento não é isso. Casamento é uma mudança total de vida, onde você vai gerar novas vidas e isso vai te impulsionar até Deus. Tudo está ligado. E vejam só, assim, a grandiosidade do casamento, que eu acho que essas pessoas não conseguem perceber isso. E essa imagem, mesmo sendo uma imagem de humor, eu vi que ela foi amplamente divulgada através de WhatsApp, pessoas compartilhando. Então, assim, milhares de pessoas concordam com isso. Que querem casar, mas não querem ter filhos, porque filho dá trabalho, gasta dinheiro. Entendam, o próprio padre Paulo Ricardo já fez um vídeo excelente sobre essa questão. Um filho não é caro. Luxo é caro. Você colocar uma criança no mundo e garantir o seu sustento não é algo que é uma fortuna. Você sim terá os seus gastos, mas você tem uma vida de casado. Você não tem mais que ter dinheirinho para ficar indo para balada. Você não tem mais que ficar em curtiçãozinha de adolescente. Você tem que dedicar o seu tempo, o seu dinheiro, né, e a sua paciência, uma série de outras coisas, para criar a nova vida que você colocou no mundo. Então, as pessoas observam e olham os filhos hoje em dia como um obstáculo. Algo que vai tirar a pessoa dessa adolescência, da quarta camada, que o brasileiro tem tanta dificuldade de abandonar. Não querem amadurecer, não querem entrar na vida adulta. E é interessante que, pessoas, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui para que vocês entendam a grandiosidade do casamento e de um filho. Quando a pessoa casa, quando o homem junta-se com a sua mulher, e sim, eles criam uma nova vida, é algo extraordinário, porque vejam bem o que acontece. Você pode criar muitas coisas na sua vida, você pode pegar elementos, modificar esse elemento, fazer, sei lá, uma outra peça, peças artísticas, quimicamente você muda as coisas, mas com as suas mãos você pode apenas transformar aquilo que já existe. Quando um ser humano gera uma nova vida, você, com alguma coisa que existe na mulher e alguma coisa que existe no homem, biologicamente falando, aquilo vai se unir e vai gerar uma nova vida. Nós temos a existência física, mas nós temos um novo ser humano. Ou seja, o ser humano é corpo e alma. O ser humano, junto com Deus, produz uma nova existência e uma nova alma dada por Deus. Então o homem se une a Deus e passa a eternizar algo, pois o ser humano ele é eterno. Então aquilo que o homem ou a mulher pode fazer, nenhuma outra criatura pode. O homem participa com Deus da criação. Podemos até colocar aqui entre aspas, se tornam semideuses na criação da existência. Então, nessa união, nós temos, do nada você eterniza algo, ou seja, você se une, forma algo que junto com Deus será eternizado. Mas você pode falar que os animais também podem fazer isso, ou seja, um cachorrinho quando cruza com uma cadelinha, eles também produzem cachorrinhos. Ok, mas não é eterno. Os animais não são eternos como o ser humano. Então, quando isso ocorre, é algo muito grandioso. Você do nada eterniza algo, detalhe, junto com Deus. Então, nós temos, vamos colocar dessa forma, um trio, que unindo você eterniza algo. Então é algo assim extraordinário. E as pessoas estão fugindo disso. Por quê? Porque querem gastar o seu dinheiro, mesmo depois de casados, com baladinhas, com curtição, com viagens.
e coisas assim que acham que realmente preenchem aquilo que todo ser humano precisa ter preenchido. Só que não, porque todo ser humano é feito na medida de Deus, então só Deus pode preencher o ser humano. Então, o casamento, ele se trata de algo que vai levar você até Deus. Então é algo assim bastante grandioso. E com esse tipo de coisa que eu acabei de ler para vocês nessa matéria, nós temos então algo que é destruído, é podado isso. É colocado na cabeça das pessoas que o casamento é ruim. O que nós temos hoje em dia de propaganda e piadas de que você fica idiota e casa, casamento é uma merda, casamento é uma desgraça, casamento é isso. Então assim, as pessoas não querem casar. As pessoas querem ser Peter Pans, né? Elas querem ser uma eterna criança, um eterno adolescente, sem responsabilidades, que nós podemos aí curtir, vamos pra balada, vamos então casar, mas vamos viajar, vamos passear, ou como tem nessa imagem que eu coloquei, vamos andar de jet ski, vamos esbanjar o nosso dinheiro com a nossa felicidade própria. O casamento é o sacrifício de um pelo outro. É um buscando o céu para o outro. É o amor. E através desse amor você eterniza algo também para Deus. Então, todo esse movimento é exatamente para manter as pessoas nesse estado de uma eterna criança. Pessoas que são facilmente manipuladas, pessoas que buscam apenas o prazer próprio, pessoas emburrecidas que não conseguem mais enxergar a realidade. É aquilo que eu falo, pegam uma bola na mão e enxergam um quadrado, literalmente. Né? No final dessa matéria é interessante que tem, né, um apontamento disso que eu estou dizendo. Né? Uma socióloga, ela diz que há um perigo em estender o conceito de adolescência. Crianças mais velhas e jovens não moldados de maneiras mais significativas pelas expectativas da sociedade, sobre eles com um intrínseco crescimento biológico, ela diz. E não há nada necessariamente infantil em passar o início dos seus 20 anos no ensino superior, ou tendo experiências no mundo do trabalho, e não deveriam arriscar transformar o desejo deles por independência em uma patologia. A sociedade deveria manter as expectativas mais altas em relação à geração seguinte. Wiener discorda, né? Ou seja, tem uma pessoa que discorda. Ela diz que ampliar a adolescência pode ser visto como dar aos jovens ao reconhecer as diferenças deles, ou seja, existe um trabalho que está indo contra aquelas pessoas que estão alertando para o perigo disso daqui, para realmente estender isso, não amadurecer as pessoas, porque essas pessoas obviamente podem ser facilmente usadas como massa de manobra. Vocês conseguem perceber aqui como existe esse jogo sujo? Então nós temos muito disso hoje em dia. Pessoas que simplesmente não querem crescer. E isso já vem sendo influenciado já há décadas. Como eu disse, por exemplo, no desenho do Peter Pan. Muitos desses desenhos e muitos desses filmes que nós assistimos, muitos são de desejos humanos de tentar mudar a realidade. Por exemplo, De Volta para o Futuro também é assim. De Volta para o Futuro é um filme, aquele desejo de você ficar pensando, puxa vida, eu disse aquela besteira aquela vez, eu fiz isso, é como eu sou burro e tal. Vontade de mudar a história que já passou. Né? Então, De Volta para o Futuro você vê que nitidamente é algo nesse sentido. Por isso fez tanto sucesso na época. Muitos filmes e muitas coisas são baseados em desejos humanos que você não pode de fato realizar. Como seria boa a vida se eu não crescesse, se eu vivesse eternamente como criança? Então, assim, são desejos infantis, desejos... Não que o filme De Volta para o Futuro seja um filme ruim, até eu acho bem engraçado, mas você vê que ele parte desses desejos, né, do desejo dos seres humanos de mudar a realidade. Só que hoje nós temos pessoas que acreditam que eles podem sim mudar a realidade. É como o professor Nogueira disse uma vez, nós tiramos do trono a inteligência para colocar a vontade. E hoje nós tiramos a vontade do trono para colocar a imaginação. Então as pessoas acreditam que aquilo que nós imaginamos, nós podemos concretizar de fato. Então isso aqui é um absurdo. Querer estender, através de estudos, ou até mesmo de repente de um projeto de lei, querer estender a adolescência é algo completamente maluco. É coisa de gente que quer realmente colocar na cabeça das pessoas que você pode moldar a realidade do jeito que você quer. Ou como, por exemplo, criar leis que você pega um ser humano que tem uma estrutura masculina e, através de canetada, querer fazer com que essa pessoa transforme-se numa mulher, ou vice-versa. Então é essa a nossa atual realidade. Nós temos no trono, então, a imaginação, e esse tipo de absurdo
está cada vez mais corrompendo, destruindo a sociedade. Os seres humanos, eles precisam evoluir, eles precisam crescer, eles precisam atingir a maturidade, precisam ter a responsabilidade de uma vida adulta. É necessário, sim, você sim construir e ter uma família, progredir, né, perpetuar a espécie humana. Enquanto isso é pregado e colocado na cabeça das pessoas aqui, por exemplo, nos nossos países, como o Brasil, etc, etc, pessoas como, por exemplo, do Islã se reproduzem igual coelhos. Então, meus amigos, é óbvio que existe um plano, é sim, escancarado, com a intenção da destruição familiar, imbecilizar as pessoas e promover com que as pessoas realmente não amadureçam, não evoluam e fiquem ali à mercê desses caras que planejam esse tipo de coisa. E podemos citar aí ONU, né, e por aí vai, tá? Bom, é isso, eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo, peço que vocês leiam, tem aqui, né, todo o conteúdo, né, daqui que eu comentei, eu li só alguns pontos aqui, mas fala, né, sobre a questão da puberdade, a biologia também é usada, é aquela história, é um contorcionismo para poder tentar dar base a uma loucura e que essa loucura seja aceita. Na verdade, é mais do mesmo, né? Mas enfim, é isso, agradeço então a todos vocês, peço que, por favor, cliquem no sininho para receber as notificações e também não deixem de me seguir nas minhas mídias sociais e também não deixem de conhecer e se inscrever nos canais que eu deixo aqui na descrição do meu vídeo. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui!